Mas, bom, vamos falar um pouquinho sobre Maduro mesmo, né? Já que já pulei essa questão, né? Já abordei essa questão. De última hora, Maduro cancela participação na cúpula da Amazônia em Belém. Né? De última hora, ele cancelou a participação dele. O ditador venezuelano teria uma reunião com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o cancelamento de sua participação na cúpula da Amazônia, que está prevista para iniciar nesta terça-feira em Belém. A cúpula reúne líderes de 8 nações que fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. Segundo informações da diplomacia venezuelana, Maduro contraiu uma infecção nos ouvidos, o que o impossibilitou de viajar ao Brasil para o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para representar a Venezuela no evento, foi designada a vice-presidente Delcy Rodrigues. Outros países também optaram por enviar representantes em substituição aos seus chefes de Estado, inclusive o Equador e o Suriname. Além dos países da região amazônica, a Noruega e a Alemanha também são importantes contribuintes, do Fundo Amazônia, também estarão presentes na cúpula realizada em Belém, bem como outras nações que têm grandes florestas tropicais, como a Indonésia e o Congo. Temos aí a cúpula da Amazônia acontecendo, então, Sr. Sepúlveda. Tem um furo de São Paulo verde agora? Como é que é isso aqui? Você usou uma expressão assim muito feliz. Um foro de São Paulo verde. Eu não sei se todo mundo eu ainda não vi, só tive o relato do discurso do Petro, um homem que está sendo denunciado por ter feito campanha com dinheiro de narcotráfico. O Petro propôs a formação de uma frente militar internacional para cuidar da Amazônia e propôs um tribunal para julgar crimes ecológicos e ambientais. Isso tudo fala a favor de uma internacionalização da Amazônia. Portanto, algo bem perigoso. É curioso que se fale desse assunto exatamente quem não apenas é denunciado como tendo sido financiado pelo narcotráfico, como é o homem que foi à ONU pedir a liberação das drogas no discurso oficial. Ou seja, seria a transformação da Amazônia num santuário dos narcotraficantes? Seria isso? Com uma força internacional militar composta por quem? Por militares, por exemplo, da Venezuela, que constituem que tem elementos que constituem um dos maiores cartéis de narcotráfico do mundo, o cartel de Los Soles? Seria isso? Eu acho que é uma coisa espantosa. Eu sei que esse programa não é para tratar desse assunto, mas é uma coisa espantosa. Agora, é bom lembrar o seguinte: o Macron devia ter vindo e não veio. Eu creio que talvez ele possa não ter vindo pelas sucessivas posturas do Lula a favor da Rússia em eventos internacionais. Agora, há uma outra pergunta. Por que o Maduro não veio? Essa história da infecção nos ouvidos deve ser para a gente rir, né? Mais ou menos deve ser para nós rirmos. Eu me pergunto o seguinte: há várias hipóteses nisso aí. Estava gerando um descontentamento muito grande no Brasil, mesmo em círculos oficiais, que pela segunda vez o Lula fosse receber o Maduro com honras aqui no Brasil. Ele que não é reconhecido por muitos países como chefe de Estado. Houve alguma pressão diplomática? O Lula também não convidou
o governo dos Estados Unidos, o Biden, para estar presente. Houve alguma pressão internacional e diplomática para que o Maduro não estivesse presente? Outra pergunta. O Maduro tem a cabeça a prêmio. Houve alguma sinalização de que, de algum modo, poderia haver uma captura do Maduro? É outra pergunta. São perguntas que eu não sei responder, mas quando nós estamos tentando descobrir a razão de uma coisa, temos que fazer perguntas. E eu acho que essas perguntas têm procedência. Não sei o que é que você acha, Ítalo. Não, eu acho que essas perguntas elas têm procedência. Eu vou dizer uma coisa: essa história da infecção no ouvido, né, ela tem cara de uma resposta inventada às pressas, né? Porque infecção no ouvido, vamos ser sinceros, né? Inventasse um infarto pro homem, né? Mas infecção no ouvido, não, né? Então, assim, seja lá o que aconteceu, na minha opinião, eu acho que aconteceu de maneira muito repentina. Então, fica aí essas questões que você colocou. Será que houve aí uma denúncia, a suspeita, né, de que pudesse estar podendo haver aí uma captura do Maduro, né, ou até o assassinato dele, porque se não me engano a recompensa oferecida para ele é vivo ou morto, né? Se eu não estou enganado. Sim. Então, Não, creio que é. Então, assim, e aí, né? Será que não é assim? Então, assim, tudo isso que se coloca, né? Agora, se você puder, esses temas, né, que estão sendo tratados na cúpula da Amazônia, né, só mostram cada vez mais o quanto, né, os países estão de olho nesse recurso, né? Isso já não é de agora. Então, essa desculpa, né, de preservação, você percebe que na desculpa da preservação, coisas vão sendo passadas, né? Então já tem ali um Tribunal Internacional da Amazônia, uma frente militar da Amazônia, já temos aí reservas indígenas do tamanho de países, né? Onde muitas autoridades dos países mesmo não podem entrar, entendeu? Mas em compensação as ONGs têm livre trânsito, entendeu? Então você vê que a coisa ela vai dificilmente vai haver um momento, né, que você pode dizer assim, a partir de agora a Amazônia é independente, a partir de agora a Amazônia virou território internacional. Ela vai virando, né? Acho que isso é importante destacar, né, se você puder, o quanto a estratégia desse pessoal ela vai de pouquinho em pouquinho, né? Não tem um momento, né? É difícil precisar um momento, por quê? Porque ela vai sempre, né, relaxando cada vez mais o domínio, vai tirando aos pouquinhos, né, gota a gota, até esvaziar, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Agora, Pode eu falar. sei que você vai fazer um programa sobre isso, mas eu considero, Ítalo, essa questão da cúpula da Amazônia das coisas mais graves que aconteceu. E essa gente está fazendo propostas que elas sim são de uma ruptura do Brasil, enquanto isso é típico do método comunista. Enquanto o Sodino fica acusando falsamente o Zema de querer fazer uma ruptura no Brasil, eles sim querem fazer uma ruptura do Brasil e querem fazer uma internacionalização da Amazônia. Aquele velho adágio, né? Acusos do que você faz, xingos do que você é, nunca falha, né? Nunca falha. Se o comunista está te atacando, está te xingando de alguma coisa, pode perceber, pode pesquisar que ele está fazendo exatamente aquilo que está te xingando. Mas, o Ítalo, outro dia colocaram aí nas redes sociais uma entrevista, já um pouco antiga talvez, do Dino, rindo, às gargalhadas, dizendo que ele gosta muito do Lenin, que ele gosta muito do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi um genocida, talvez dos maiores genocidas da humanidade. E ele fala
de um texto sobre a contradição, que é exatamente a prática que esse sujeito faz. E ele está fazendo uma prática que o Lenin dizia para fazer. Perfeito. Uma coisa que eu acho que as pessoas não querem se convencer é o seguinte: há muitas pessoas que querem se convencer que nós estamos num processo político normal. Não estamos. Nós estamos com um grupo que assaltou o poder e que está, a partir do poder, instituindo uma ditadura comunista no país. Gostem ou não gostem da palavra, é isso: ditadura comunista no país. Perfeito, se puder. E, de novo, né, as pessoas, voltando àquela pergunta que foi feita aqui pelo Superchat, pelo Alessandro Camargo, né, como é que você enxerga o futuro político do Brasil? Acho que eu vejo o futuro político do Brasil, né, com bastante conflito, justamente por quê? Porque esse processo, né, de instalação de ditadura comunista no Brasil não virá da maneira como eles gostariam que viesse, né? Daquela maneira pacífica, mansa, né? Que eles gostariam que o povo tivesse em relação à instalação, né? Eu vejo muita gente percebendo, é óbvio, estamos anos-luz em termos de articulação própria, entendeu? Mas cada vez mais eu vejo as pessoas estão percebendo. Eu tô vendo, sinceramente, cobrador de ônibus falando, né, de comunismo. A palavra comunismo já não é mais uma coisa que está fora do vocabulário do jornaleiro, do cobrador de ônibus, entendeu? Da pessoa simples. Já não é mais coisa que está fora do vocabulário. Entendeu? Então, assim, cada vez mais eu vejo esse entendimento entrando, né, para as pessoas, né, se apresentando para as pessoas, né? Enfim. Ítalo, isso que você está dizendo é muito importante pelo seguinte: essa percepção do público é extremamente importante. E eu acho que eu até vi uma pesquisa que rondava mais ou menos os 50% o número de pessoas que percebem que estamos numa experiência comunista no país. Isso é muito. Isso é muito. E isso é um problema que precisa ser resolvido por eles. E a tentativa que eles estão fazendo é implantar o medo. Perfeito. Perfeito. Mas eu não vejo essa alternativa sendo bem sucedida, sinceramente, Sr. Sepúlveda. Porque, óbvio, né? Implantar o medo pode ter, né? Fazer com que as pessoas fiquem mais retraídas, né? Só que, ao mesmo tempo, você não consegue fazer uma campanha de terror. É o efeito, né? É o efeito Streisand, né? Que eu já comentei aqui, né? Quando você quer censurar uma coisa e aí a tentativa de censurar é o que acaba divulgando, né? É o efeito Streisand, né? Eu até escrevi um textozinho no meu Twitter esses dias sobre o assunto, né? Deixa eu até ler para vocês aqui rapidinho. Okay. O efeito Streisand é um fenômeno da internet que ocorre quando uma tentativa de censura, remoção ou ocultação de certas informações acaba resultando na amplificação massiva dessas informações. Em outras palavras, ao tentar suprimir algo, as ações tomadas acabam atraindo ainda mais atenção para o conteúdo em questão, muitas vezes resultando em uma disseminação ainda mais ampla e rápida do que teria ocorrido se nenhuma ação tivesse sido tomada. O nome efeito Streisand é derivado de um incidente envolvendo a atriz e cantora Barbra Streisand. Em 2003, ela processou um fotógrafo por tirar fotos aéreas de sua mansão na Califórnia como parte de um projeto de documentação da costa. A ação legal atraiu uma enorme atenção da mídia, resultando na ampla divulgação das fotos que, de outra forma, provavelmente teriam passado despercebidas pelo público em geral. Esse fenômeno demonstra a natureza paradoxal da tentativa de controle de informação na era digital.
onde a tentativa de censura pode, na verdade, levar a uma maior exposição e divulgação do conteúdo original, devido ao interesse público, à curiosidade e à indignação que a ação de censura gera. Esse é o meu texto aqui sobre os efeitos Streisand, né? E eu vejo isso acontecendo à torta e direito no Brasil hoje. A torta direito no Brasil hoje, né? Aqui a Raquel está perguntando aqui, Ítalo, você acha que essa ditadura lá Fidel vai gerar reação popular? Eu vejo o povo com medo no interior de Minas Gerais. Eu não acho que essa ditadura vai ser lá Fidel. E eu acho o seguinte, pessoal, porque a ditadura lá Fidel, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A ditadura lá Fidel, ela depende de duas coisas. Primeiro, a geografia reduzida de Cuba. E segundo, uma ajuda externa de uma potência que podia gastar rios de dinheiro para manter uma ilhota sob controle. O Brasil é gigantesco. O Brasil é um continente, pessoal. O Brasil é um continente. Quando você fala em ditadura, você está falando de recursos humanos. Eu não acho que o Brasil hoje... Eu, pessoalmente, não acho que o Brasil tenha recursos humanos, gente engajada o suficiente, tá, para impor sobre o Brasil uma ditadura comunista, tá? Da maneira ao modo soviético. Ah, mas nossa, o que você está falando então está indo contra o que você falou. Não, porque eu estou dizendo que eu não vejo para eles capacidade ou pelo menos facilidade em ter sucesso, mas a tentativa de instalar uma ditadura comunista no Brasil e o meio termo, né, de uma ditadura comunista no Brasil já é terrível. Já é produtora de massacres, já é produtora de genocídios, né? Você veja Camboja, você veja Vietnã, você veja vários outros países aí onde a mera instalação do regime comunista gerou o que gerou, né? Então, mas enfim, né? Eu vejo eu vejo o povo com medo, né? De fato, também vejo muita gente com medo, mas eu acho que esse medo uma hora vai virar chave. Uma hora vira chave. Você concorda, Sr. Sepúlveda? Eu concordo. Eu estou tentando me lembrar da expressão, eu até vou depois colocar esse trecho no meu Twitter, que é um trecho de um documento de Pio XII que eu comentei neste final de semana, na live que eu fiz, sobre a legitimidade da resistência ao comunismo, inclusive pela via armada. E o Pio XII fala de que o medo é gerador do medo. Ou seja, é preciso quebrar isso aí. E o que você está dizendo é... Eu até ia lhe pedir uma coisa, se você me conseguir, porque você disse que pôs no Twitter, eu estava procurando no seu Twitter e não encontrei esse texto. Eu queria colocar esse texto, achei muito interessante esse texto que você escreveu. Isso que você leu agora. Bom, desculpa, ele é a segunda postagem, a penúltima postagem. É a foto de uma mulher só, a Barbra Streisand. Perfeito. Então vou procurar depois e vou colocar esse texto porque achei muito interessante o que você pôs aí. E aqui eu também estou de acordo com você, que é o seguinte, uma coisa é a máquina do Estado tentar implantar isso aí. Outra coisa é isso se concretizar na prática. Isso exige uma cadeia muito grande. Cadeia de interações na sociedade, nas autoridades, etc. Resta saber se essa sanha que está vindo de cima vai se conseguir espalhar. É a pergunta que eu faço. É a dúvida que eu tenho até.